Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, muito boa tarde. 13 de outubro de 2025, segunda-feira, chuva abençoada em boa parte do Brasil, transformando aí o Brasil mais uma vez na expectativa de que a safra venha e seja bem-vinda também no desenvolvimento em todo o Brasil. Chegou a chuva em boa parte do país, principalmente na região centro-oeste, vem uma nova onda, né? Uma nova fase aí com chuvas também no sul do Brasil, agora volumes intensos, mas de qualquer forma a chuva chegou e nesta edição, no finalzinho, a gente vai acompanhar todas as informações a respeito do clima, do registro que você de todo o Brasil está mandando informações para o clima aqui no Tempo e Dinheiro, e é lógico, vamos falar também sobre o que acontece no contexto internacional, sobre a abertura dessa semana com as atenções voltadas para o Oriente Médio, finalmente um cessar-fogo entre Israel e o Hamas, e a soltura também de reféns. Vamos ver, acompanhar com detalhes todas essas informações, se isso realmente vai se firmar. De qualquer forma, o próprio Trump, em Israel, anunciou que é o fim da era da morte, o começo da era da fé e da paz. O mediador do cessar-fogo lá entre Israel e o grupo Hamas, Donald Trump, está inclusive em Israel, acompanhando todas essas informações. E por aqui continuam as investigações a respeito daquilo que a gente já sabe, da roubalheira do INSS, de muitos aposentados, muitos pensionistas, que não vai ficar no esquecimento. Inclusive, o próprio Metrópolis destaca hoje que a CGU, que tem aí mostrado que uma associação chamada AMBEC, Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos, olha só que nome pomposo. AMBEC recebeu cerca de 453 milhões de reais em descontos de aposentados de forma irregular por meio de descontos associativos, sem prestar qualquer tipo de serviço aos aposentados e pensionistas. Essa é apenas uma das associações que desviou aí os bilhões de reais, né, descontou indevidamente de aposentados e pensionistas. Bom, nós vamos acompanhar também o que acontece com o clima, como sempre, mostrando que há expectativa de um tempo bem chuvoso, e isso já está se confirmando. Essa chuva que chega se espalha em boa parte do país, um corredor de umidade com chuvas intensas provocando volumes altos, principalmente ao norte do estado do Paraná, interior de São Paulo, até mesmo no Triângulo Mineiro, as regiões aí do estado de Goiás, até mesmo Tocantins, com muita nebulosidade, Mato Grosso do Sul chegando com chuvas, e esse ciclone extratropical mandando toda essa chuva para o alto mar, na região aqui do litoral do Sudeste. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai ter todas essas informações. Mas antes, vamos aquele giro das informações, das cotações nessa segunda-feira, começando pelo dólar. O dólar disparou nas negociações antes desse cessar-fogo entre Israel e também o grupo Hamas, além dos acordos entre Estados Unidos e China, que estão no foco das atenções, e inverteu mão da abertura que era em alta, agora cai o dólar 1,24% a R$ 5,45 mais 33. Vamos dar uma olhadinha também como é que está o índice Bovespa, ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. O índice Bovespa tem, nesse momento, negociações apresentando alta de 1,25%, confirmando aqui o índice Bovespa sobe 0,99%, quase 1% de alta. Dólar cai, portanto, o índice Bovespa sobe, e mesmo com o feriado lá nos Estados Unidos, hoje é dia de Colombo,
as bolsas estão operando normalmente, tanto a Bolsa de Chicago quanto a Bolsa de Nova York. A soja vem nesse momento com queda de 0,11% a 10 dólares mais 5,50. Milho negociado em queda de 0,51% a 4 dólares 10,87. O trigo sobe 0,18% a 498,87. Café em Nova York tem alta de 2,69%, negociado aí a 383,08. Portanto, café, mais um dia de alta nas negociações no mercado de Nova York. Açúcar, 2,80% de queda, 15,65. Algodão, estável, 0,05% de alta, 63,87. O petróleo hoje sobe 1,21% a 59 dólares e 62. E a cada dia o ouro vem batendo recordes sucessivos, dessa vez acima de 4.128 dólares por onça Troy. Exatamente 4.129 dólares, uma alta de 3,22%, o ouro batendo recordes sucessivos no mercado internacional. Bom, nós temos também as cotações da soja, dando uma piscadinha só em tempo real. Nós vamos só aquela. Bom, as cotações aí estão. Janeiro, 10 dólares 23,70. 10 dólares, 23,75. Março, 10 dólares, 38,25. Tem a soja para o maio, 10 dólares, 52,75. Julho, 10 dólares mais 64,50. É hora da participação nas notícias da soja, porque tem um Vlamir Brandalize para comentar. Lá na B3, a soja segue com queda no vencimento mais curto, 22 dólares e 19, o janeiro a 22 dólares e 61, alta de 0,13%. Agora sim, notícias da soja, participação do Vlamir Brandalize, oferecimento da Copavel da Vila Luz. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Brandalize, boa tarde, de volta a Curitiba, tudo bem? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Tudo certo, Sérgio. Até saiu um solzinho pela manhã aqui em Curitiba hoje. Agora já nublou, tá carregado e vai chover de tarde, Sérgio. Aqui em São Paulo, 25 graus, céu bem carregado, indicando muita chuva em poucos, daqui a pouquinho, né, no comecinho dessa tarde. Bom, não era para ser feriado, quer dizer, é feriado nos Estados Unidos, não era para movimentar, rodar a Bolsa de Chicago nem a Bolsa de Nova York, mas rodaram desde a madrugada normalmente. Não, isso é algo que estava previsto, ou realmente o mercado já tinha contado que haveria negociações independentemente desse feriado nos Estados Unidos, dia de Colombo. Brandalize. Olha, Sérgio, o dia de Colombo é feriado americano e por exemplo, o governo americano, órgãos do governo, tudo parado, né? E como está no shutdown é deles, também parado o USDA, né? Mas é um dia que ele trabalha meio morno, né? Porque como o pessoal estica o feriadão, né, o fim de semana, ele opera morno. Você vai olhar aí, as operações estão levemente para cima ou para baixo, principalmente as agrícolas, né? Que nem você comentou aí, o ouro continua subindo, né? Mas o ouro está subindo faz muito tempo, em função de que a Rússia é o maior produtor e exportador de ouro, está nas sanções e tudo. Então a oferta de ouro no mercado global está escassa, justamente porque o maior exportador ele está muito limitado, né? Então esse fator ouro em alta, né? Hoje é um dia de correção técnica, né? Sexta-feira caiu muito, né, as posições e o mercado está corrigindo. Porque faltam dados novos, né, Sérgio? Então, mas nós conseguimos levantar aí pela manhã com as nossas fontes americanas. Só para dar uma ideia, a soja americana, 94% dela está em maturação. O ano passado era 95%, a média é 94%. Então está dentro do normal, né? Dá para ver que Chicago aí não segue nenhum rumo, né? Meio ponto de alta. Isso não é nada, né? A posição julho 26 também zero, né? Sem alteração. E com relação à colheita da soja americana, Sérgio, olha como é que deu um salto. Está com 56% das lavouras colhidas nos Estados Unidos. Semana passada era 38%, o ano passado era 67%. O ano passado era o nível mais rápido das colheitas americanas. E a média é 55%. Então está colhendo dentro do normal, o clima está normal.
E faltam notícias novas, né? Lembra que na quinta e sexta-feira o Trump meteu o dedo na viola novamente, né? Teve aquela pressão, né? Porque a China acabou colocando obstáculos, né, na exportação de terras raras e os americanos acabaram taxando navios chineses que aportam nos portos americanos e a China retribuiu e o Trump pegou e taxou em 100% a China agora a partir de novembro. Então a guerra comercial ganhou forças. E automaticamente isso aí atrapalhou um pouco a vida das agrícolas, principalmente, que a China compra, né? E continua sem China nos Estados Unidos, né? E como não tem nem USDA anunciando os embarques, né? Pela manhã sairiam os embarques americanos, que a USDA divulga nas segundas-feiras. Como é feriado hoje de Colombo, ele seria divulgado amanhã, mas está no shutdown lá, não foi aprovado ainda o orçamento americano e vai faltando notícia nova, né? Então, o mercado vai meio no oba-oba. E quem tem apitado nas últimas semanas é o Trump, né? Um dia ele fala que o mercado gosta do que ele fala, ele sobe quando ele anunciou que teria um encontro com o chinês Xi Jinping no fim do mês. Na sexta-feira ele meteu uma taxa de 100% na China, a China esperneou e fica fora e automaticamente continua essa guerra. Quem acaba levando vantagem é nós, Sérgio, que hoje é o vendedor que é 205 pontos no prêmio, Sérgio. E a soja está dentro do melhor momento das últimas 4 semanas, hoje no mercado de Porto. Falando exatamente sobre o mercado doméstico, né, e falando sobre esses prêmios, por que está tendo essa disparada, principalmente nos prêmios, como você mesmo disse, o Brandalize? Na realidade, a China precisa de mais umas 10 milhões de toneladas de soja aí até a virada do ano, começo do ano, né? E havia uma expectativa que eles iam comprar e começar a embarcar lá em dezembro, final de novembro dos Estados Unidos, e isso está sendo empurrado para frente, né, esses embarques, e os compradores continuam agressivos no mercado brasileiro. Então tem pressão de compra no mercado brasileiro, tá deixando os prêmios novamente dentro dos melhores momentos dele, né, Sérgio? Então isso dá condições aí de Porto. Hoje está 140 aí no novembro, 141, 141,50 no dezembro. Veja que posição, né? Dentro dos melhores momentos nesses últimos 4 semanas. Então, não é a posição está longe do melhor momento do ano, mas ela melhorou bem nas últimas semanas, porque nós estávamos aí, se a gente voltar 4 semanas atrás, estava 133 a 134, 135 no máximo. Hoje é 140, 141. Então, é fator o quê? É fator guerra comercial China-Estados Unidos, que vai colocando mais uma pitada de pimenta nessa fervura e trazendo apoio aí para o Brasil seguir negociando, né, Sérgio? Agora à tarde saem os primeiros dados da SESEX aí dos embarques de outubro e provavelmente vem embarque forte, né? Amanhã a gente vai divulgar já os dados, mas vem embarques fortes. Isso é benéfico, né? Segue com o negócio, Sérgio. Segue com o negócio nos portos aí, o mercado é comprador. E o produtor está aproveitando, fazendo caixa aí para tocar a safra, né? Plantio aqui no Brasil já está perto de 20% andando, né? Agora começou a andar em ritmo melhor, as chuvas começaram a aparecer melhores aí, principalmente sudeste, centro-oeste. E o plantio está andando. E agora vai andar todo vapor, né? Agora é hora de plantar, Sérgio. É hora de plantar. Avisa o João para plantar a soja dele aí. Já está avisado, inclusive está acompanhando para poder saber os melhores detalhes contigo. Aliás, portanto, bom momento, né, para os prêmios. Quem quiser mais detalhes a respeito dos prêmios, está tudo atualizado, né? Tem Já, aí o já. 19, né, o clube, inclusive, né, o 19 99813 2915. O Brandalize lá está atualizando toda hora, né? Já atualizou umas 2 vezes para cima hoje, é isso? O prêmio já está lá, o prêmio atual ali, o prêmio forte aí. Vendedor que é 205, 210 aí na posição mais curta aí de novembro, dezembro e comprador quer pagar menos, mas não consegue, né? O mercado está mais pro lado do vendedor nesse momento, Sérgio. Bom, você estava falando a respeito do João, esperando detalhes a respeito da chuva. Chegou a chuva em várias regiões, mas inclusive aí no Paraná, né, que não para, né? É a Boa Esperança. O próprio João Eduardo Pasquini, ele sempre manda informações, o prefeito, né, mandando essas informações, mostrando como é que está a situação em Boa Esperança, no Paraná. Agora parece que deu uma trégua, né? Porque tem chovido e muito nos últimos dias aí nos estados do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Vem mais chuva para frente, mas esse é um outro assunto.
Dá uma olhada, inclusive, o destaque do João Eduardo Pasquini, de Boa Esperança. Solta aí, Davi. João Batista, amigos do Tempo e Dinheiro, bom dia. Hoje é segunda-feira, agora é 6h30 da manhã aqui em Nova Esperança, noroeste do Paraná. Já vim dar uma olhada aqui na fazenda, João. Já choveu 70 milímetros aqui em Nova Esperança e tá trovoando e deve vir mais. Agora a chuva veio com vontade. Algumas semanas a gente tá aguardando para iniciar o plantio, né, João? E não só eu, como muitos produtores aqui da região noroeste do estado do Paraná. E agora a chuva veio mesmo com vontade. Agora dá para a gente, a hora que parar, começar o plantio. Isso aí, João. Segunda-feira, hoje é dia 13 de outubro, 6h30 da manhã, 70 milímetros aqui em Nova Esperança. Dá a largada já para o plantio também, né? Tá muito bom esse volume de chuva, né? Sim, agora ele já tem condição de plantar, umidade boa no solo. Até que tem que dar uma trégua aí nas chuvas para conseguir evoluir num plantio adequado, né? Para não ficar muito encharcado. O solo também não é bom para a largada da safra, Sérgio. Mas está caminhando aí para normalizar tudo e condições boas para o produtor. É isso que a gente está vendo. A gente conversou pela manhã com produtores ali do Mato Grosso, também está chegando chuvas. Goiás, o pessoal de Goiás, Minas Gerais. O clima está espalhando as chuvas pelo Brasil aí, e automaticamente as condições para a safra tá encaixando, né, Sérgio? Tá encaixando as condições e tudo indica que vem uma boa safra. Então o produtor agora tem que caprichar no plantio, Sérgio. A chuva vem, mas às vezes vem acompanhada de granizo. Foi o que aconteceu e destruiu uma soja recém-plantada no Paraguai. Solta também essas imagens para a gente da Vida Luz. Soja cerrando los linhos. Ya, lo que quedó. Ya lo que quedó la soja que estaba por cerrar los líneos hoy. Ya. Mañana, pasado mañana, yo voy a entrar con fungicida. Primera aplicación de fungicida, ahí está. Después dicen que es fácil. La agricultura es fácil. Ahí está. Santiago Misiones. Terminó con todo. Toda la esperanza de un productor que trabaja mucho tiempo para tentar ganar algo. Ahí está. Cero. ¿Qué toca? Cero. Pura piedra. Pura piedra. Ah, loco. Que Dios nos bendiga. Pura piedra. Kilos y kilos de piedra. Meu Deus do céu. Arrasou. Vai ter que replantar, não tem jeito, né? Infelizmente, né? Santiago de Misiones, Paraguai. Essa é a indústria a céu aberto, né, Sérgio? Porque o produtor sofre com isso, né? Veja que estrago que fez. É triste ver uma lavoura desse tipo. Faz parte do nosso negócio. Às vezes tem essa estreiteza, né? Lembra que na semana passada a gente mostrou aquelas lavouras de Santa Rita, estavam muito bonitas, estavam mais ou menos, provavelmente, do porte dessa aí, né? Uma soja que estava grande já, né? Ela ficou só o talo principal aí, a haste, né? E as folhas, quebrou toda a planta, né? E ela é uma planta, já que ele citou, né? Já estava entrando ia entrar com a primeira aplicação de fungicida, então a soja bem evoluída. É uma perda trágica, né, para o produtor e vamos torcer que para frente não aconteça mais, né? Principalmente que o Paraguai já perdeu 2 safras seguidas com problema de clima seco, né? E agora essa chuva torrencial aí pela imagem ainda está relampeando e muita chuva em cima ainda, né, Sérgio? É exatamente isso. Bom, passando a régua na soja, vamos para o milho direto? Vamos lá, Sérgio. Soja começando a semana com o pé direito em reais aí no Brasil, mesmo que o dólar está em queda, mas os prêmios estão dando força aí, Sérgio. É isso aí. Bom, vamos agora ao milho da Vida Luz. Tem oferecimento da Coa Pavel.
E as cotações do milho também vêm pressionadas na Bolsa de Chicago, todas as posições em queda. Dezembro, 410,75, março, 427,25, maio, 437, julho, 443,25 ou $4, 43,25 por bushel. Bom, com relação ao milho na B3, queda hoje, todas as posições também. Em novembro, a saca R$ 67,43. Janeiro, R$ 69,60. Março, R$ 71,34. Maio, R$ 70 mais 42 centavos. Esse mercado do milho, Brandalize. Olha, Sérgio, vamos pegar a B3 primeiro. A B3, ela tá, vamos dizer assim que ela tá bem melhor que a gente esperava nesse começo de semana, porque o novembro, a primeira posição, ele superou aí, ele vinha trabalhando perto de 65, agora está acima de 67. Na semana passada ele subiu, né? Cresceu na sexta-feira, mesmo com a queda de Chicago. Hoje ele está levemente em baixa, mas o mercado tem um viés de leve alta, justamente porque temos demanda aparecendo interna, demanda de exportação, demanda de ração, demanda de etanol. Esse movimento de leve baixa hoje é um movimento pequeno aí, se a gente olhar. Ele é atrelado porque Chicago está com pequena queda e dólar está em queda. Então, o milho ele tem a formação de valor dele também, em cima de dólar, de Chicago e condição de porto. Dá para ver que nos portos os prêmios estão se mantendo, então estão se mantendo melhores um pouco hoje também no milho. E aí dá a condição de manter aí perto de 65 nos portos aí a posição curta de exportação, que acaba amenizando um pouquinho essa pressão de liquidação aí na B3, né? Então, a B3, basicamente, essa pequena queda é ligada a dólar mais fraco um pouquinho e Chicago em leve queda. Não tem uma tendência. A tendência é a gente ver o mercado um pouco melhor à frente. O mercado aparentemente nacional e na própria B3, ele passou o período mais crítico e agora nós vamos ter período de demanda. Esse restante de outubro, novembro, são meses de muita demanda, muita procura interna e exportação. Isso acaba ajudando o mercado da própria B3 aí, o mercado de produtor. Já lá em Chicago, Sérgio, o que está acontecendo em Chicago? Chicago está seguindo um movimento técnico, né? Na sexta-feira ele caiu menos, foi mais amena a queda que a própria soja. Mas é momento de colheita. Quer ver? Ó, hoje pela manhã a gente levantou com o pessoal lá, que a gente tem contato. O milho está com 92% das lavouras em maturação. O ano passado era o nível mais rápido dele, 94%. A média é 92%. Colheita, 42% colhido do milho. O ano passado era 47%. A média, nesse momento, é 42%. Ou seja, colheita andando, safra normal, produtividade alta, safra cheia e falta de notícias novas. Na sexta-feira passada era para ter divulgado, o USDA ter divulgado o relatório de oferta e demanda mensal. E como está em shutdown lá, automaticamente sem dados, o mercado não tem muito notícia para se apegar, né? E ainda mais a virada do Trump aí na guerra comercial com a China, a queda de braço dos dois, acaba segurando, né, a vida do milho em ano que vai ter uma safra grande, né, nos Estados Unidos, é uma safra cheia, recorde. E essa guerra comercial indiretamente acaba beneficiando nós também no milho, né? Porque se a gente tivesse mais capacidade de porto, nós estaríamos embarcando mais soja e mais milho. É que nós estamos no limite, né, senhor? Estamos embarcando quase 2 milhões de toneladas de farelo por mês. Estamos embarcando 7 milhões de toneladas de soja e 7 de milho e dá o limite. 16 milhões é limite de capacidade de embarque, né? Então, não tem muito mais do que a gente embarcar do que a gente já está embarcando. Então, é alerta, né? Melhorar os portos, melhorar a capacidade de embarque, a saída, a janela, a porta de saída dos produtos brasileiros tem que aumentar para a gente conseguir embarcar mais e ter prêmios melhores. Apesar que nós estamos com prêmios muito bons, tanto de milho como de soja, estão muito positivos e favorecendo o mercado interno aí e indiretamente pela guerra comercial Estados Unidos e China. Vai continuar a guerra. Vamos ver o que vai acontecer aí, porque aparentemente pode ter mais sanções sobre a Rússia nos próximos dias, porque agora o foco do Trump vai ser
tentar acabar com a guerra lá na Ucrânia, da Rússia frente à Ucrânia. E se não evoluir, nós vamos ver mais sanções e podem ter sanções sobre países que compram produtos russos. E a gente compra ainda muito diesel russo, muito fertilizante russo. Nós poderemos também levar uma pancada aí nesses próximos dias, em função de que ser confirmado aí o final ali da guerra de Israel ali em Gaza, e realmente o processo de paz dê continuidade, avançar por ali, o foco do Trump de apaziguar e querer buscar o título do Nobel da Paz no ano que vem, já agora está pensando no ano que vem, é fazer um encerramento da guerra ali na Ucrânia. Então, é isso que ele vai focar. Se os russos jogarem duro e automaticamente a guerra continuar, pode que venha a refletir e respingar em nós aí também, porque a gente compra muito diesel, ureia, fosfato, fósforo, potássio, fertilizantes em geral e diesel lá da Rússia, né, Sérgio? Então, isso pode respingar em nós na sequência. Então, vamos acompanhar o que vem pela frente, Sérgio. Mas aparentemente o Trump veio ao mundo para tentar fazer paz aí os países que estão guerreando e fazer a guerra comercial, né? Duas questões só para poder finalizar contigo, né? Prêmio Nobel da Paz, talvez para Trump no ano que vem, mas a imprensa aqui no Brasil quase não deu destaque nenhum para Maria Corina Machado, que foi o prêmio Nobel esse ano, né? Lógico, vão ignorar, né? Vamos lá. Ela é contrária, né? Opositora ao Maduro, então vamos ignorar, né? Mas aqui nós não ignoramos, não. Maria Corina Machado, prêmio Nobel da Paz, né? Portanto, líder da oposição venezuelana. E duas coisas mais, duas questões, essa questão do clima, o Neymar fez, que falando que choveu quase 100 milímetros no extremo do oeste catarinense, fez estrago na lavoura de milho, milho praticamente deitou com a força da água, onde passou, né? O José Ancilieiro também falando que dá um início de uma safra complicada para o oeste catarinense. Aqui em São Paulo, Pedra Bela, o Recanto Malvese está dizendo que chove em São Paulo. Né? E o Robson Spessato, ele diz exatamente isso, né? Que pena, né? Por um lado, a seca é muito ruim, mas quando vem muita água de uma vez só, também provoca estragos, né? E enquanto isso, o André Livre está perguntando, e Itachuva? Né? Aqui no noroeste do MT, ela está bem raleada, né? Já o Vinícius em Toledo, aí no Paraná, diz que acumulados de 60 a 100 milímetros durante o final de semana. Chove um pouquinho numa região, para noutra, né? Que antes pudesse ser bem distribuída, né? Mas o produtor, infelizmente, está nessa indústria a céu aberto, tem que se resguardar de tudo, inclusive fazendo um planejamento para não ter perdas, né? Inclusive um planejamento financeiro de comercialização. Tudo isso também deve ser colocado na ponta do lápis, não, Brandalize, para finalizar contigo. Exatamente, Sérgio. Tem que acompanhar. A hora que tiver alguma dúvida aí, começar a pensar no mercado futuro, né? Quando der algum pico, se te achar que está muito barato, tem a opção da baixa para esperar na alta. Ligar lá para o Fernando Sofiati para saber, tá na hora, tá? Como é que tá os contratos, barato ou não? Começar a pensar nisso também, né, Sérgio? Porque o clima é o senhor das lavouras, né? Vamos dizer assim. Mas aparentemente eu acho que esses momentos de clima irregular, ele acontece no começo da temporada das chuvas, principalmente, e vamos torcer que se normalize, né? Que venham chuvas, que não venham em excesso, principalmente que não venham na forma de granizo, né? Chuva na forma sólida, essa causa estrago violento, e que venha uma condição boa aí para a safra, né? Porque a saída do produtor nessa temporada de mercado instável é a produtividade. Nós temos que avançar na produtividade para ter margem, Sérgio. Liga lá para o Fernando Sofiati no 19 971 108610, ele está lá na G-Trade. Vai dar todas as alternativas, né? Como fazer as opções, né? E ganhar, né? Continuar garantindo a rentabilidade. Manda mensagem no WhatsApp, marca mais uma vez, 19 971 108610. Fernando Sofiati está aguardando você lá na G-Trade em Cascavel. Brandalize, passamos a régua. Mais uma vez, obrigado pelo início da semana, com tua participação aqui no Tempo e Dinheiro. Até amanhã.
Até amanhã, Sérgio. E vamos começando, apenas começou a semana. É uma semana que vai ter muita informação. E vamos em frente. Vamos em frente. Cotações do trigo, portanto, agora da Vida Luz, porque na sequência vem a menção comercial da Lotus Biosoluções. O trigo está aí. Dezembro, R$ 497,75, a queda de 0,75. Março, $5, 14,50, 0,75 de queda. Maio, $5, 26,50, 0,50 de queda. Agora sim, vamos fazer uma menção. 30 segundinhos, a gente volta na sequência, porque é hora da Lotus Biosoluções. Gostaria aqui de deixar um convite a vocês, produtores e técnicos e profissionais da área técnica aí do setor sucroalcooleiro do Brasil, aonde nós temos oferecendo aí ao produtor um protocolo para longevidade e alta produtividade. Gostaria de apresentar para vocês o nosso portfólio, aonde nós começamos no plantio ou no corte soqueira, aonde nós colocamos o Lotus Premium, agregado com NPK, com outros produtos à base de cálcio e magnésio. Foliar, nós temos o produto Impulse e mais o Gramínea, onde a gente traz ele a campo, solubilizamos esses produtos a campo e aplicamos via parte aérea da planta quando a planta estiver com 50 centímetros e depois a segunda aplicação quando essa planta chegar por volta de 1 metro, 1,20 metro, onde a gente complementa esse tratamento que é o tratamento completo da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Aproveitamos agora, vamos às notícias dos Hortifruti. Oferecimento LS Tractor, tratores projetados para o Hortifruti. A apuração do CPEA, apoio da LS Tractor, sempre o preço do leite pago ao produtor, captado no mês de agosto, a R$ 2,48 mais 93, a média no estado do Rio de Janeiro. Ovo branco, a caixa de 30 dúzias, R$ 150,90 na Grande São Paulo. Batata padrão Ágata especial, R$ 50,56 em Belo Horizonte. Cebola, o beneficiador, a cebola amarela híbrida tipo 2, a saca de 20 quilos a R$ 15,00 em Irecê e região. A uva Benitaca no atacado em Campinas, o quilo a R$ 11,53. Mais uma vez, lembrando que a apuração é do CPEA, apoio da LS Tractor, que tem hoje uma menção também, uma mensagem para você que nos acompanha aqui. LS Tractor da Vida Luz. Quem não gosta de acordar de manhã e tomar aquele suquinho de laranja? Oh, gente, que beleza! A LS Tractor sabe que esse momento começa no campo, com o produtor rural que merece um trator especial para sua atividade. A série MT7 foi desenvolvida com a parceria de produtores brasileiros para atender tudo o que precisam e dar show no pomar. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Aí, portanto, o recado do cantor Leonardo sobre a máquina LS Tractor, o melhor trator da Hortifruti Culturas e para outras atividades no campo também. Bom, agora tem as informações sobre o mercado de mandioca. Vamos lá, Davi da Luz. Na sequência vem o Fábio Isaías Felipe, direto do CPE. Mercado de mandioca. Mercado de mandioca, quais as atualizações da semana passada? Bem, o que ainda observamos foi um quadro de oferta abaixo das expectativas. Embora tenha havido um aumento no volume de moagem, este ainda ficou abaixo do esperado. As fecularias processaram algo próximo de 50 mil toneladas na semana passada e continuam com certa ociosidade. Então podemos dizer que a demanda segue aquecida ainda e a oferta não vem respondendo em igual intensidade. Consequentemente, os preços novamente subiram.
Tivemos a 8ª semana seguida com o preço médio da mandioca, considerando regiões de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, a 98 centavos o grama. Uma alta na semana de 2%, conforme a gente já havia conversado anteriormente. No acumulado de 4 semanas, a alta é de 7%, portanto o mercado vem aí de preços em elevação. No caso da fécula, nós notamos o mercado ainda aquecido, tanto que a indústria tem encontrado certa dificuldade na reposição dos seus estoques, que caíram pela 10ª semana consecutiva. O preço médio da saca de fécula ficou em R$ 80,60, isso considerando o produto FOB Indústria, uma alta de 1,1% na semana e de 6,5% no acumulado de 4 semanas. Mercado de farinha ainda vem aquecido, porém o movimento de alta foi menos intenso na semana passada, subindo apenas a farinha fina com 0,3%. Farinha grossa com leve queda de 0,5% na semana. Essa semana tem começado com chuvas nas principais regiões produtoras, a colheita ainda não avançou. Pelo menos até onde se observa, produtores seguem com pouco interesse pela comercialização e possivelmente os preços devam seguir mais firmes ainda. E sobre isso conversamos na próxima quarta-feira, quando trarei informações atualizadas sobre o mercado. Até lá! Só para poder fazer uma referência aqui a todos que nos acompanham diariamente, a gente sempre pede o apoio para que você, durante a transmissão, seja ela pelo YouTube, pelas outras mídias sociais, pelo Facebook, que você acompanha também pelo parceiro aqui, nosso site Notícias Agrícolas e o Tempo e Dinheiro, vai lá, desce o dedo, né? Coloca lá, compartilha as nossas informações, dá esse joinha, que esse joinha ajuda muito a programação. Quero agradecer o Mário Teixeira, como sempre, está dizendo que vai começar o plantio da soja por lá, o Antônio Botaro, falando sobre a preocupação política do Lula, Neymar Fensky, que nós falamos agora, a respeito do que acontece na produção, né? A Fabiana Silveira, de Piratinim, também conosco, o Juliano Durigon, muita gente que sempre está aqui participando, mandando mensagens, inclusive pelo chat do próprio Tempo e Dinheiro no YouTube. Mas tem muita gente acompanhando, tem poucos, né, joinhas aqui, poucas curtidas, mas vamos lá, vamos ajudar a gente aqui. Desce o dedo aí que isso ajuda bastante o Tempo e Dinheiro. Tempo e Dinheiro agora, Davi da Luz. Vamos às notícias do café. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Bom, as negociações encerradas na Bolsa de Londres, 4.563 dólares. Por tonelada teve alta o café 3,92%, vencimento mais curto, novembro. Em Nova York, negociações ocorrendo normalmente nesse momento, a alta de 3,20% no vencimento de dezembro, 384,97. Vamos lá, demais posições também, Davi da Luz. Dezembro, 385,50, 3,34% de alta. Tem o março, a 367,10, 3,02% de alta. O maio, a 354,35, alta de 3,08%. Julho, negociado café em Nova York a 342,50, 3,09% de alta. Na B3, sacas em dólares. Está aí o março, 453 dólares e 80, alta de 2,93%. Passado o preço do café, vamos às informações do mercado de pecuária da Vida Luz. Começamos pelo mercado futuro em alta nesse momento, todas as posições, outubro a 312,95, alta de 0,10%, arroba negociada para o novembro a 322,75,
estável, 0,03% de alta nas negociações. Dezembro, 328,25, alta de 0,15%. Janeiro, 328,90, 0,12 de alta. 6 entre 32 praças hoje pesquisadas pela Scott Consultoria apresentaram alta, nenhuma recuou. Demais apresentaram estabilidade, 302,50 é o preço, a cotação do boi comum a prazo já descontado em São Paulo, Barretos, Araçatuba, no Rio Grande do Sul, Oeste, R$ 10,20 o quilo a prazo, Pelotas, R$ 10,25, Santa Catarina, o quilo a prazo, R$ 312. Próxima tela, mais 4 praças. Rio de Janeiro, 313,50. Roraima, 290,50 no prazo. Mesma cotação de Goiânia, 290,50. Região sul de Goiás, 285,50. Vamos direto a Bebedouro. Vamos falar com a Isabela Camargo, saber do mercado do boi gordo. Olá, Isabela. Olá a todos. Bom, o mercado do boi gordo ele segue firme nessa primeira quinzena do mês de outubro, apesar das ofertas elas estarem restritas, elas são suficientes para completar as escalas de abates. E isso faz com que os preços andem de lado nos últimos dias. Considerando o preço médio de outubro para a Praça de São Paulo, a arroba do boi gordo ficou praticamente estável em relação ao mês anterior, com queda de 0,3% e apresenta uma alta de 2% em relação ao mesmo período do ano passado. Já o boi casado ele apresenta uma queda de 0,6% em relação a setembro. Com isso, a margem de comercialização, considerando o preço médio, ela está em 5,3%, que representa uma queda de 0,3 ponto percentual na comparação mensal. Para essa semana, segue nossa expectativa de preços firmes para a arroba do boi gordo. A primeira quinzena do mês, quando a gente tem uma melhora, né, um maior poder de compra aí, do consumidor, as exportações seguem um bom ritmo e isso acaba aí colaborando para esse cenário de preços firmes. Além disso, a gente tem a chegada da chuva na maioria aí das regiões, né, do Brasil, e isso acaba colaborando para a melhora na capacidade de suporte das pastagens e acaba dando margem aí para o pecuarista aguardar uma melhor posição em relação aos negócios. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Isabela. Bom, vamos acompanhar outras informações, inclusive no fechamento do mercado. Teremos a participação do Thiago Bernardino, hoje exclusivo, e ao longo da semana outras participações comentando o fechamento do mercado do boi gordo. Portanto, 16 horas, horário de Brasília, não perca o fechamento do mercado, que tem agora, a partir dessa segunda-feira, a participação exclusiva do Thiago Bernardino, direto do CPE, comentando o mercado do boi gordo. Para finalizar, a informação sobre o clima, Davi da Luz, tem as informações aí sobre esse ciclone, né, que deve provocar fortes chuvas, ventos intensos no sul do país. Esse destaque da Climatempo mostra que temporais de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, devem seguir até hoje, pelo menos em várias regiões do sul do Brasil, e também provocando chuvas aqui na região sudeste. Mais uma vez, lembrando que tem um registro, e a gente pede para que você mande esses registros que a gente exibe aqui na programação, mostrando que teve muita chuva em Santa Catarina. Olha só o tendel que teve por lá. Aliás, chuva forte mesmo foi em Iguaíra, né, Davi da Luz? Lá no Paraná, chuva forte. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Bom, portanto, são essas informações nessa edição compacta do Tempo e Dinheiro. Você já sabe, todos os dias encontro marcado a partir das 13 horas. Não perca também todas as informações
cortadas, selecionadas no Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. Lá você tem uma editoria, aliás, no grupo de WhatsApp você tem várias editorias selecionadas por temas que vão desde o clima, política, economia, soja, milho, boi, enfim, todas as commodities, facilitando a sua leitura e ir direto no tema que você tiver maior interesse. Isso só para os associados do Clube do Tempo e Dinheiro. Mais uma vez, eu lembro que você pode fazer essa degustação, experimentar durante 7 dias de graça. Liga lá no 19, manda uma mensagem, 19 998132915. Dona Leia da Luz também está aguardando a sua participação e venha fazer parte desse seleto clube de produtores mais bem informados desse nosso Brasil. Logo mais, voltamos com outras informações a partir das 16 horas, pelo horário de Brasília, da Vida Luz, que estaremos aí com todas as informações do mercado e a participação exclusiva a partir de hoje do Tiago Bernardino comentando o mercado de pecuária. A todos, mais uma vez, um ótimo início de semana, bom início de tarde. Logo mais nos vemos às 16 horas, horário de Brasília. Até lá. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes, por isso o nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.